Hendrick classifica o Lyon com um golaço. Flamengo faz sondagem por Darwin Núñez e Palmeiras quer mais um titular do Botafogo. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar pra você na edição dessa quinta-feira do Boletim Weiner. Rodada do Brasileirão. Ontem se iniciou a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente pode dizer que foi uma rodada de quarta-feira com muitos gols. Segue agora os placares para vocês. O Flamengo empatou com o Internacional em casa por 1-1. O Bragantino bateu o Atlético Mineiro pelo placar de 1-0. Santos e São Paulo se enfrentaram de novo depois do clássico do último final de semana. Dessa vez empataram por 1-1. O Remo saiu vencendo o Mirassol por 2-0, mas depois acabou cedendo o empate. Placar final de 2-2. O Palmeiras goleou o Vitória por 5-1 e em um jogo de 8 gols, o Grêmio derrotou o Botafogo por 5-3. Ou seja, em apenas 6 jogos nós tivemos 23 gols, uma média de quase 4 gols por partida. Grande momento de Carlos Vinícius. Um dos jogos da rodada da última quarta-feira foi entre Grêmio e Botafogo. E ultimamente tem sido assim. Se tem jogo do Grêmio, tem gol do atacante Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius ele chegou ao Grêmio em julho do ano passado, após uma passagem pelo Fulham da Inglaterra. E desde que ele chegou, ele se adaptou de uma maneira muito rápida ao Imortal. E tem um aproveitamento, tem uma média de gols surreal. Ele está fazendo muitos gols e ontem não foi diferente. Dos 5 gols marcados pelo Grêmio, 3 foram de Carlos Vinícius. Com isso, ele chega a uma média de praticamente 1 gol por partida com a camisa do Grêmio. Nesse momento, ele tem 22 jogos com 20 gols e 2 assistências. Então, se somar os gols com as assistências, ele participa diretamente de, em média, 1 gol por partida. E isso para o Grêmio é muito bom, porque hoje a gente sabe que para a maioria dos times do Brasil, essa posição de centroavante, de camisa 9, é uma posição carente. E o Grêmio conseguiu mapear no mercado ainda no ano passado um jogador que foi uma oportunidade. Ele não vinha mais sendo tão aproveitado no futebol inglês e está mandando muito bem com a camisa da equipe gaúcha. Por conta dessa boa fase do Carlos Vinícius, eu já vi até alguns comentários nas redes sociais de gente pedindo Carlos Vinícius na seleção brasileira. Acho que para a seleção ele tem uma concorrência muito acima da média, acho que fica puxado para ele, mas ele ao longo da temporada certamente vai ser um jogador muito importante para o Grêmio. Torcida do Flamengo protesta. Ontem o Flamengo empatou com o Internacional no estádio do Maracanã, placar de 1-1. O Inter saiu vencendo com gol do Borré e depois no segundo tempo o Flamengo foi buscar o empate com um gol de pênalti do Arrascaeta. Então até o momento temos 2 jogos no Brasileirão e o Flamengo, o atual campeão, não somou nenhuma vitória, porque tinha perdido já na estreia para o São Paulo no Morumbi. E o fato de novo, o Flamengo não ter apresentado um bom futebol, vir também de uma derrota no fim de semana na Supercopa Rei para o Corinthians, isso acabou irritando e inflamando a torcida que esteve presente no Maracanã, ao ponto de, ao final da partida, a torcida do Flamengo cobrar os jogadores e gritar que tem que ter disposição para vestir a camisa do Flamengo. Então olhem só que loucura que é o futebol brasileiro. O Flamengo, que há menos de 2 meses fazia uma baita final de Intercontinental contra o PSG, agora é cobrado pela sua torcida por não fazer um bom começo de temporada. E antes que se preocupem dizendo que o Flamengo pode ter caído de rendimento, se acomodado ou algo do tipo, eu acho que as pessoas precisam entender que é só um começo de temporada. Esses titulares do Flamengo, eles vêm aí de basicamente 2 semanas jogando. Porque eles jogaram contra o Fluminense, eles jogaram contra o São Paulo, jogaram contra o Corinthians e agora jogaram contra o Internacional. Com calma, esse time vai voltar a ser o que era. É o melhor time do Brasil, é o melhor elenco do Brasil, só precisam de ritmo de jogo e melhorar fisicamente para que tudo isso volte a ser natural. Palmeiras mira trio de peso. A gente acompanhou que nesse começo de 2026 o Palmeiras era um time que estava só negociando jogadores, só liberando peças. Isso aconteceu envolvendo o goleiro o Everton, que acabou indo para o Grêmio, o zagueiro Mikael, que foi para o Inter Miami dos Estados Unidos, no meio campo Rafael Veiga acabou de se transferir para o América do México, no ataque Facundo Torres foi jogar de novo nos Estados Unidos, se transferiu para o Austin,
E parece que tudo isso foi feito de maneira muito bem pensada, porque o Palmeiras liberou alguns jogadores para que pudesse agora ir ao mercado e trazer os jogadores que eles entendem que a equipe precisa. Na função de camisa 5 também eles tinham liberado o Aníbal Moreno para o River Plate. E agora, aos poucos, o Palmeiras vai trazer as reposições para esses jogadores que saíram. Hoje, o Palmeiras está atrás de 3 jogadores que são jogadores que elevariam o patamar do clube. Um zagueiro, um volante e um meia atacante. O zagueiro, segundo informação do portal do GE, do qual o Palmeiras está atrás, é o zagueiro Nino, ex-fluminense que está no Zenit da Rússia. A informação mais recente envolvendo o Nino é de que o Palmeiras avançou pela contratação dele e precisa agora apenas da liberação da equipe russa. No meio de campo, para volante, o Palmeiras tem interesse no retorno do volante Danilo, que começou o Brasileirão muito bem pelo Botafogo e é nesse momento o artilheiro da competição, com 4 gols em 2 jogos. De acordo com o GE, o Palmeiras estuda fazer uma nova proposta para tentar trazer o Danilo de volta, jogador que foi revelado no próprio Alviverde. E falando no meio atacante, aí esse vocês já sabem, já tinha falado sobre ele na edição de ontem do Boletim Weiner. O Palmeiras, de acordo com a TNT, com o UOL, com o GE, está fechado para contratar John Arias. Isso porque o Fluminense não conseguiu cobrir a proposta de 25 milhões de euros apresentada pelo Palmeiras. E detalhe, tá? Esses 3 chegariam no Palmeiras com status de titulares. Nino para formar a dupla de zaga com Gustavo Gomes, Danilo para ser o novo camisa 5, já que o Palmeiras hoje não tem um 5, o Marlon Freitas que tem jogado como 5 em algumas partidas. E do meio pra frente, obviamente, o John Arias, até por esse investimento, é um cara que chega pra jogar e eu, particularmente, gosto muito do futebol dele. Porque é um cara que, além de ser absurdo tecnicamente e muito forte fisicamente, ele é muito raçudo. Isso faz a diferença. Giro pelo mercado. Vamos agora para um rápido giro pelo mercado, começando pelo Brasil. O Santos tem tropeçado bastante nesse começo de temporada e isso pode acabar em breve derrubando o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. De acordo com a informação da Gazeta Esportiva, em caso de uma saída de Vojvoda, o Santos já tem um nome circulando nos bastidores, o do técnico Cuca, que nesse momento está livre no mercado. Indo para o sul do país, de acordo com o jornalista César Luiz Melo, o Grêmio está cada vez mais próximo da contratação do volante argentino Juan Nardoni. Ele será adquirido do Racing por 10 milhões de dólares. No futebol internacional, indo para a Arábia Saudita, ontem o Al Hilal confirmou a renovação de contrato do volante português Rubem Neves, que estava na mira de Real Madrid e Manchester United. Rubem Neves renova com o Al Hilal por 3 anos. Ainda nesse assunto de Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo pode deixar o Al Nassr ao final da temporada. Isso porque ele está insatisfeito com tudo o que tem acontecido envolvendo o fundo de investimentos público. E de acordo com a informação do Ficharres, caso o CR7 venha a sair do Al Nassr mesmo, o destino mais provável para ele é o Sporting, time que o revelou. E ainda falando sobre um jogador que está na Arábia Saudita, informação da TNT é de que o Flamengo fez uma sondagem pelo atacante uruguaio Darwin Núñez, ex-Liverpool, que hoje está no Al Hilal. Flamengo fez uma sondagem pelo Darwin Núñez porque ainda está procurando por um novo camisa 9, um novo jogador de mobilidade. E entendem que o Darwin Núñez poderia ser esse jogador. Então fizeram a sondagem por ele, mas entenderam que o negócio é inviável pelos valores apresentados. CR7 reaparece após boicote. O Cristiano Ronaldo simplesmente tinha sumido nos últimos dias. Depois de toda aquela história do Benzema sair do Al Ittihad e ir para o Al Hilal, e o Cristiano entender que o campeonato saudita estava ficando desequilibrado, ele finalmente reapareceu. Ele tinha faltado treino no Al Nassr, tinha pedido para nem jogar contra o Al Riyadh na última sexta-feira, e agora ele reapareceu, mas não falou nada. Ele apenas publicou nas suas redes sociais que voltou aos treinos no Al Nassr, postou uma foto dele, mas sem nenhuma escrita. E nessa próxima sexta-feira, o Al Nassr volta a campo, e eles vão enfrentar, curiosamente, o Al Ittihad, antiga equipe do Benzema. E a presença do Cristiano Ronaldo nessa partida ainda é uma incógnita. O que vinha sendo noticiado pela imprensa saudita até então é que o Cristiano Ronaldo só voltaria a jogar pelo Al Nassr, só voltaria a entrar em campo quando ele sentisse que o Al Nassr vinha sendo tratado e respeitado da mesma maneira que os outros times principais da liga, como o Al Ittihad, o Al Hilal e o Al Ahly. Lembrando que o Al Nassr está na briga pelo título do Campeonato Saudita, brigando ponto a ponto com o Al Ahly e com o Al Hilal. Vestiário do Real em tensão. Todo mundo sabia que existia uma grande tensão no vestiário do Real Madrid quando o Xabi Alonso esteve por lá,
por conta de algumas decisões que ele tomava, a maneira como lidava com algumas das principais estrelas do elenco. E muitos acreditavam que com a saída do Xabi Alonso e a chegada de um novo treinador, isso melhoraria. E o Real apostou nessa ideia quando mandou o Xabi Alonso embora e trouxe do Real Madrid Castilha o Arbeloa, um cara que já estava dentro do clube. Só que de acordo com o portal The Touchline, isso não melhorou não. O vestiário do Real Madrid segue em tensão. E agora o problema é com o Arbeloa. Na visão dos jogadores, das principais estrelas do elenco, o Arbeloa é realmente só um técnico interino e que tem dificuldades em controlar o ambiente. Ou seja, meio que os jogadores do Real Madrid pedem por um treinador de mais peso, de mais nome. E se já não bastasse essa questão da gestão do grupo, do controle dos jogadores, o Real Madrid tem oscilado bastante em termos de resultado e desempenho desde a chegada do Arbeloa, ao ponto do time ter sido eliminado da Copa do Rei pelo Albacete e ter recentemente tido uma derrota dura na Liga dos Campeões para a equipe do Benfica, ao ponto de o Real Madrid ter sido jogado para os playoffs. Desse jeito, difícil imaginar que o Real Madrid vá para frente nessa temporada, porque tem a ser jogada ainda apenas a La Liga e a Liga dos Campeões. E em nenhuma dessas duas competições eu consigo imaginar o Real Madrid de fato, brigando pelo título e sendo mais forte do que alguma equipe. Porque na La Liga hoje eu vejo o Barcelona bem superior. E na Liga dos Campeões, aí temos vários times que hoje eu vejo na frente do Real. Fica complicado. Endrick decide de novo para o Lyon. Já não é novidade. Se tem jogo do Lyon, tem gol de Endrick. E ontem não foi diferente. O Lyon enfrentou a equipe do Laval pelas oitavas de final da Copa da França. E o Endrick voltou a ser decisivo. Ele já tinha marcado na Copa da França na sua estreia, na classificação sobre o Lille, e agora ele fez um gol fundamental, um golaço por sinal, para ajudar a classificar o Lyon para as quartas de final. Com o jogo ali indo para os 34, 35 minutos do segundo tempo e em 0-0, o Endrick tirou o coelho da cartola. Numa jogada na entrada da área, ele dá uma caneta no adversário e solta o pé, aquela pancada do Endrick mesmo. Saiu vibrando muito, comemorando com a torcida e a torcida até cantando o seu nome. Com isso então, Endrick chega à marca de 5 gols em 5 jogos pelo Lyon. E vai mostrando cada vez mais que o Real Madrid cometeu um grande erro ao não ter aproveitado esse jogador melhor. Porque ele tem muita qualidade, só precisava mesmo de mais sequência de jogo. E com ele mantendo esse ritmo, a chance de ele beliscar uma vaga na convocação do Ancelotti no mês de março para os amistosos contra a França e Croácia é muito grande. E sabe o que é bem interessante no caso do Endrick? Ele é um grande jogador, todo mundo sabe da qualidade que ele tem, só que mais do que a qualidade, ele tem outros dois atributos que são fundamentais para um jogador de alto nível e que quer vencer. Ele é um cara que ele é muito comprometido, então eu trouxe até detalhes da rotina dele no vídeo de ontem, mostrando que é um cara que não está saindo de casa, tá focado só em preparação, recuperação. Não sai de casa pra nada, tá muito focado com o seu objetivo de voltar para a seleção. E além de ser um cara bom e muito comprometido, ele é um cara que ele é meio que, digamos, iluminado. Ele aparece quando o time mais precisa, em muitos momentos parece que a bola o procura. Então assim, um cara com esses atributos, ele tá destinado a vencer, não tem jeito. Endrick foge de comparação com Benzema. Com esse começo arrasador do Endrick na França, ele já está sendo comparado a grandes nomes do Lyon, como no caso Karim Benzema, que surgiu de maneira meteórica no Lyon até ser vendido para o Real Madrid. E depois acabou até se tornando um bola de ouro, um dos melhores jogadores do mundo, um dos melhores atacantes da sua geração. O Endrick foi questionado sobre isso numa entrevista após o jogo de ontem contra o Laval, e ele preferiu evitar as comparações com Benzema, sendo bastante humilde. Outra característica forte do Endrick. É um cara que, mesmo novo, ele é muito pé no chão. Olhem só o que ele falou sobre as comparações que estão fazendo envolvendo ele com o Benzema. É um grande jogador, um jogador incrível, que já foi o melhor do mundo. Mas o Karim está anos-luz de mim. Agora eu queria saber de você nos comentários como esse rendimento incrível do Endrick no seu começo de Lyon. Você acha que ele já merece uma chance na seleção brasileira? Levaria o Endrick, por exemplo, para a Copa do Mundo? Mais tarde eu vou soltar um vídeo no canal destrinchando esse assunto e mostrando a minha opinião. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quinta. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também.
Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vainheiro aqui, valeu, falou e fui!